E aí, pessoal, Flamengo e Palmeiras, 3-2, jogaço, jogo duro, né, disputa pelo título do Brasileirão, cercada de muitas polêmicas, principalmente pela arbitragem. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances polêmicos, né, na repercussão que está dando esse jogaço. O Brasil parou para assistir. O árbitro desse jogo foi o Wilton Pereira, né? Minutos teve logo o primeiro lance polêmico, né? O lance de pênalti, né? Do Jorginho e do Gomes. Vamos dar uma olhadinha aqui no lance. O lance é esse aqui, ó, pessoal. O Jorginho ele coloca as duas mãos, né, nas costas do Gomes. E o Gomes ele piscina legal, ele tenta cavar o pênalti aqui, né, cara? Ele sente as mãos do Jorginho nas costas, ele tenta cavar o pênalti, é natural. Eu marcaria esse pênalti aqui, o Wilton ele não marcou esse pênalti, talvez pelo movimento do Gomes, não sei, né, o que se passou na cabeça dele, mas eu marcaria esse pênalti. Então aqui o Palmeiras ele já foi prejudicado, ele sai em desvantagem nesse jogo, porque um pênalti a 2 minutos de jogo já mudaria todo o roteiro final desse jogo, né? Tudo que viria vir pela frente poderia mudar. Então aqui aos 2 minutos o primeiro erro aqui do Wilton aqui. O próximo lance que a gente vai ver é o lance do Pedro, né, pessoal? O jogo estava empatado 1-1, pessoal. Acontece uma trombada, né, entre o Pedro, né, e o Bruno, né? E o Pedro recebe essa bola aqui na frente. Só que, né, como o Bruno estava no chão, ele se fica atrasado no lance. E logo ele pisa no pé do Pedro, dentro da área. O Pedro cai, pênalti, marcado pelo Wilton. Esse pênalti também eu marcaria. Eu acho que esse primeiro lance não foi falta, né? Do Pedro no Bruno, então eu marcaria esse lance aqui. E o comentarista, né, da Globo, ele falou aqui, ó. Afirma que não houve falta do Pedro em Bruno Fux antes do pênalti para o Flamengo. Segundo o PC, o zagueiro do Palmeiras estava bloqueando a passagem do atacante. Então, o primeiro pênalti eu marcaria e esse também eu marcaria, pessoal. Não sei o que vocês acham aí, mas eu marcaria esse pênalti aqui também. E aí o Jorginho ele converte, né? 2-1, né? Flamengo em cima do Palmeiras. E teve outros lances polêmicos, né? Do jogo, muita expulsão. Vamos ver aqui agora o que os dois técnicos, né, acharam do jogo. Então aqui primeiro, pessoal, vamos ver aqui o Felipe Luiz, né, o que ele achou, né, do jogo. Vamos ver o comentário dele. Não, o momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas Então, pessoal, esse lance que ele fala aqui do erro na substituição foi o lance do Vitor Roque com o Léo Ortiz, né? Que o Léo Ortiz ele se machuca e acaba sendo substituído pelo Danilo. Só que o árbitro, né, ele demorou de autorizar a entrada do Danilo, né? E em sequência saiu o gol do Palmeiras, o gol de empate do Palmeiras, onde o Flamengo, né, estava com um jogador a menos. Só que o Flamengo ele teve posse dessa bola enquanto estava com um jogador a menos. Então eles poderiam, né, ter articulado aí para colocar essa bola, né, fora de jogo para que o próximo jogador entrasse, o Danilo entrasse e recomponhesse o time. Só que, como o Felipe aqui falou, eles tiveram um erro de comunicação e acabaram continuaram com um a menos e saiu o gol do Palmeiras. Então, teve a coincidência aí do juiz de não ter autorizado, demorado para autorizar a entrada do Danilo e o erro de comunicação deles acabou saindo o gol do Palmeiras. não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. E aí o Felipe, né, ele joga, né, a responsabilidade, né, para o Palmeiras, que tem sempre, né, esse costume de que o Palmeiras ele compra a arbitragem no jogo, né? Então o Felipe deu sem direta aí,
Mas eu não concordo com ele, não. Acho que o Palmeiras sempre foi prejudicado. Acho que o primeiro lance lá dos 2 minutos, né? Do Jorginho com o Gomes foi pênalti, sim. E o Wilton não marcou, né? Então, ele dizer que nenhum dos times foi prejudicado, eu acho que é equívoco dele. Mas também ele venceu o jogo, né? E a equipe dele ele não vai dizer o contrário, né? Vai criar provas contra si, problemas para si. Óbvio que não, né? E embora ver agora a opinião do Abel, né? Bora ver o que o Abel falou. Ele diz aqui, ó. Não vou falar sobre a arbitragem, já falei. Fui expulso pelo árbitro por falar o que eu pensava nesses 4 anos. Vocês jornalistas sempre disseram que o treinador do Palmeiras era chato. Vocês sempre foram contra mim. Então o Abel aqui sempre entrando em problemas, né, cara? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que o pessoal tá comentando, tá falando do jogo, né? Aqui eu disse que não houve pênalti. Que vamos ver aqui o Abel aqui de novo. Aquilo se fosse no basquete era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado, e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Bruna, Aí ele fala aqui do empurrão, pessoal, o empurrão do Pedro, né? No Bruno. Mas para mim esse lance aqui não foi falta, não. E aí, embora ver aqui agora o que o Gustavo Gomes, né? Ele fala, né? Acho que tem alguma coisa errada com o sucesso do Palmeiras. Ele, no caso, né? O Wilton, né? Até fechou o microfone para falar besteiras para mim. Então, o Wilton, né? Ele acabou fechando o microfone para xingar o cara, né, velho? Isso aqui, para mim, né? Já vai longe. Eu acho que a arbitragem, né? Os árbitros, né? Brasileiros estão deixando muito a desejar. Então, são muitos lances polêmicos, né? E precisa ser visto, né? Revisto, né? Porque mancha o futebol, né? Acaba que a arbitragem, né? Se torna o protagonista do jogo, em que o jogo em si deveria ser o espetáculo, né? E não essas polêmicas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, mas é insuportável assistir qualquer partida apitada por esse cidadão. Ver aqui o jogo de hoje teve um dano ao resultado maior do que o clássico do São Paulo e Palmeiras. Então ele deve falar aqui da arbitragem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Flamengo, o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa. Isso aí eu concordo, pessoal, como eu falei, para mim é pênalti naquele lance ali, o Jorginho vai com as mãos, né, nas costas, né? O jogador do Palmeiras, para mim foi pênalti claro. A reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar. Um pênalti. Mas a chance é alta, né? De gol, né? E mudaria o rumo do jogo, como eu falei. Do Jorginho no Gomes. Porque a gente. Então é isso, pessoal. Vitória do Flamengo, mas para mim pênalti não marcado. A arbitragem mais uma vez, né? Em polêmicas, mais uma vez. Eu acho que essa arbitragem, né, brasileira, ela deve passar por uma reciclagem. A CBF tem que rever alguns conceitos para que o nosso futebol, né, que é um futebol competitivo mesmo, quem gostou aí, curte, né, compartilha para ajudar o canal. Então é isso, né, um abraço, até a próxima.